Infelizmente, Caio Gomes, quando o assunto é a falta de moral e de ética na política, a gente não tem isso acontecendo apenas no panorama federal. Estados e municípios também são acometidos por essas mazelas. Por exemplo, aqui em Alagoinhas, gestores públicos também figuram em processos que tramitam nas diversas estruturas do Poder Judiciário. Veja bem, eu fui aí atrás das três últimas gestões Sim. que ocuparam 2 mandatos, cada um, respectivamente. Né? Então, em consulta realizada através do site jusbrasil.com.br, para verificar a situação dos últimos 3 prefeitos da nossa cidade, eu pude verificar que o ex-prefeito Joséildo Ribeiro Ramos figura em 39 processos. O ex-prefeito Paulo César figura em 61 processos. Mas o recordista é o nosso atual prefeito, Joaquim Belarmino Cardoso Neto, que lidera o ranking de problemas com a justiça, aparecendo em 83 processos. Também foi o que teve mais mandato de prefeito, né? Juntar com o Sátiro Dias e Alagoinhas, né? O Sátiro Dias foram E quantos? Foram 3 mandatos, né? 3 mandatos de três Sátiro Dias, mandatos, mais 2 em exatamente. Alagoinhas, 5. Né? A situação do nosso prefeito, Caio, não é nada confortável. Os processos relacionados com seu nome tramitam nas diversas estruturas do Poder Judiciário. A exemplo do Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal e Tribunal Regional Eleitoral, sendo que, em pelo menos 4 destes, a Justiça já acatou as respectivas denúncias e o prefeito Joaquim já responde como réu. Como se não bastasse essa situação, o prefeito também enfrenta problemas com a Corte de Contas baiana. Na época em que era prefeito Sátiro Dias, foi condenado a pagar multa de R$ 9.000 por conta de gastos considerados excessivos na contratação de banda e de estrutura para realizar São João naquela cidade. Isso é Rapaz, é matéria. antigo, viu? Na época que tinha showmício, é Pois antigo, é. rapaz. Isso é matéria publicada no site do Jornal da E Bahia ainda não foi Notícias. julgado, né? Você vê a morosidade da justiça, né? O difícil, Caio, é compreender que quando o gestor praticou esta irregularidade, o município de Sátiro Dias encontrava-se em situação de emergência decretada por conta da seca que assolava a região. Outra matéria que vi também que merece destaque é que o Ministério Público Federal na Bahia ajuizou ação civil pública com pedido de liminar por ato de improbidade administrativa contra o então prefeito de Sátiro Dias, o acusando de desviar verbas do Fundo Nacional de Saúde, segundo publicação do site do jornal Correio da Bahia. Na atual gestão aqui, que nos interessa diretamente, à frente da Prefeitura de Alagoinhas, o comportamento do prefeito Joaquim Neto não tem sido diferente do que ocorrera anteriormente. Enfrenta problemas com a Corte de Contas baiana, que no dia 15 de agosto de 2019 julgou parcialmente procedente uma denúncia por irregularidades na licitação realizada para a contratação de empresa encarregada de prestar serviços de assessoria e consultoria tributária. Por tal irregularidade, o gestor foi multado em R$ 2.000 e ainda proibido de prorrogar o prazo de validade do referido contrato. Não é sem razão que o novo Código Tributário tem sido criticado pelos estudiosos do assunto e pelos A contribuintes de consultoria foi Alagoinhas. muito boa, né? Consultoria, aliás, era para ter a prefeitura ter pedido o dinheiro de volta, viu?
com esse código tributário todo encalacrado, rapaz, mal feito, né, e foi ainda referendado. Mas é triste Alagoinhas, viu, ô Chico? Você fala aí dos 3 últimos prefeitos, é triste Alagoinhas, né? É o retrospecto que nós... Os 3 últimos, né? 3 últimos, né? Pra você Eu ver. acho, Caio, que o zelo na administração dos recursos públicos é fator imprescindível para a construção de um país economicamente desenvolvido e justo para com os seus cidadãos. Por isso, ética e moral são valores que devem nortear a conduta de todos nós, todos aqueles que se propõem a gerir os destinos de uma sociedade, para não ter que lamentarmos como estamos fazendo aqui agora. Rapaz, que situação, viu? Que situação. Prefeito Joaquim, quantos processos Joaquim responde? 80 aí? 83. 83. O ex-prefeito Paulo César, acusado de desviar 27 milhões da educação, do transporte escolar, a escola do Rio Branco também teve para esse processo, a Polícia Federal teve aí, ali o canal do Silva Jardim também, o que não falta é obra também, na época de Paulo César Esse também. canal do Silva Jardim une muitos prefeitos, viu, cara? Não, o caso do Paulo César foi dinheiro do Ministério da Integração, na época do Jadel Vieira Lima, uma verba que veio para cá para terminar a obra, e a obra não foi conclusa em tese, né? Porque não chegou até o final o projeto. Então você utilizou o recurso e não concluiu a obra. Tá o processo em cima disso aí. E o José Hildo ainda teve aquela questão da prescrição, não foi, o Gomes? O Gomes está por dentro da prescrição. Escapou porque a justiça demorou, né? Ele está se redimindo, cara, tentando se redimir com a emenda de 500 mil. Quem sabe sane isso, né? Esse dinheiro não vai dar, é como se você tivesse um dente cariado, você está entendendo? E a carne que você tem na mesa, até pelo preço, se cair no dente, some, você não vai poder se alimentar. Então, é muito pequeno esse valor para reparar os danos criados na época, e eu falo isso sem nenhum rancor, mas com muita propriedade, porque eu estive naquele período vereador, e esse que está em frente a mim, eu vendo aqui no aplicativo, o José Francisco dos Reis era o vice-prefeito, e nós cobramos isso, porque dissemos na época que a forma, e não éramos engenheiros, que a forma como estava sendo feito não iria resolver, iria criar problema no futuro. E não deu outra, é justamente aquele ditado, quem avisa, amigo é. Mas as pessoas não querem nos ouvir. Eu finalizo aqui a minha participação nesse momento dizendo o quê? Com relação a Maria das Graças, que a gente tem um respeito muito grande por ela, a gente chama de Gal, que ela, Caio, tem dado exemplo na administração de Alagoinhas de como se comportar. Todas as vezes que a gente dá alguma informação aqui e que a gente não tem informação dada por ela, que essa informação contém alguma omissão, o que é que ela faz? Ela nos contata, nos esclarece, pede espaço, às vezes vem no programa para falar, e tem tido a palavra, e por isso é que ela tem esse respeito de mandar para nós informações para que nós divulguemos. Outros a gente fala, às vezes as pessoas simplesmente se aborrecem porque não gostam de ser questionados, esquecendo que o homem e a mulher públicas vão sofrer sempre questionamentos, né? Porque existe uma série de visão diferente até do próprio prefeito, que vai agora falar sobre o CPEamento, o que é importante, mas ele poderia ter feito isso, principalmente, eu não faço cavalo de batalha, mas eu escuto uma reclamação muito grande que ele mudou o nome do que foi Fazenda Alambique, e depois passou a ser Jardim Pedro Braga, mais de 200 anos de existência, ele mudou o nome para Teresópolis. Eu não vejo nenhum problema nisso, podia ter sido feito isso sem consultar os moradores, porque poderia ter feito isso sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema. Mas consultou os vereadores, né? Os vereadores aprovaram, está aí, né? Antiga legislatura. Tá aí. Não, mas os vereadores em todas as épocas... São representantes do povo, né? Aprova tudo que o governo manda. O puxadinho... Representou a gente aí, né? O puxadinho da Assembleia Legislativa, que é subserviente, faz isso. E aqui em Alagoinhas é a mesma coisa, infelizmente, né? Estamos perdidos, né? A verdade é essa. Parece a gente puxar Mas também